Durante live, Renan Santos comenta sobre o atual cenário geopolítico envolvendo França, Europa e Brasil e também reage às recentes declarações de Macron. Confira. Quer começar com Macron? Vamos começar com Macron. É o tema do dia que você não queria falar. Você sugeriu uma pauta flop pra mim, depois agora você vai mudar. Vou te expor também. Eu não tô te culpando. Pelo contrário, eu tô falando, faça algo. Estou falando, temos um problema, faça algo. Eu estou falando com um médico, entendeu? Ó, estou doente, me medique. Renanzão, vamos lá. Macron hoje subiu o tom. Vamos lá. E falou até de armas nucleares. Sim, é disso que a gente precisa tratar, tá? Estamos vendo, tá? Uma primeira reação através de um porta-voz de um país que luta desesperadamente para manter certo protagonismo, que é a França, após o Trump estabelecer novos termos para as relações internacionais e para a relação Ocidente-Rússia, questão ucraniana, tá? O Trump, ele inaugurou um marco nas relações, tá? Ele rompeu uma espécie de aliança natural que havia entre Europa Ocidental e Estados Unidos da América, de maneira estrondosa, e agora nós vamos começar a ver como os países se adaptam a isso. Então esse vídeo é fundamental, vamos lá. Souveraine, française de bout en bout. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe, et cela après plusieurs semaines d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiets devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Eu acho, quem acompanha as lives aqui, por favor, digite se você vai se lembrar que eu falei. Uma das consequências necessárias dessa mudança de postura dos Estados Unidos e do aumento da sombra russa perante a Europa é a Europa abandonar a ideia de felicidade geral e começar a viver um mundo brutal e de incertezas. Lembra que eu falei isso várias vezes? Eu já venho falando isso há muito tempo. Repare como foram os termos que o Macron usou no discurso dele. Não é que ele obviamente viu a nossa live, né? É que eu tô falando uma coisa que é óbvia, não é nenhum grande raciocínio meu. Mas vale vocês entenderem isso, né? Como ele começa a despertar que o mundo não é esse conto de fadas liberal que a Europa vive desde o pós-45. Eles começam a... Pô, é verdade, né? O mundo é brutal. Sim, o mundo é brutal, é sanguinário. A Rússia não está, sei lá, com um oceano de distância para Paris, entendeu? Um avião de guerra russo, ele tem autonomia para chegar em Paris se ele quiser. Porque o que eu tô querendo dizer é que, assim, o mundo é brutal e os inimigos estão mais perto do que você imagina. E a ilusão que você tinha de que você vivia numa redoma protegida, com o seu país sendo vamos dizer aqui, um parque de diversões para turistas, enquanto é invadido silenciosamente por imigrantes do Maghreb, do Oriente Médio e da África, né, obriga, vamos dizer, você a ter que rever tudo, né? Você vai começar a rever muitas coisas, né? Você começa a descobrir que todos os seus consensos, todas as ideias que te mantiveram vivo por tanto tempo enquanto sociedade e enquanto estrutura hierárquica, são as ideias que agora podem te tornar morto. Veja que a manutenção do status quo europeu agora, tá, depende de uma alteração no modo de ser desse status quo. E aí você percebe, né? Por isso que o podcast que eu coloquei ali pro Valete Plus gratuito pra vocês fala do fim da ordem liberal internacional. De uma superação dela. O Trump superando. Ou melhor, uma ordem que já tava meio decrépita e caindo. O Trump e os Estados Unidos fazem assim, ó, blum, vou derrubar essa brincadeira. Ó, atenção, entrou o primeiro membro do Valete Plus. Isso significa que nós vamos liberar um conteúdo, tá? A cada 3 pessoas que entram, eu entro no app e a gente faz a liberação aqui na live. 50 cadastros, então tem que baixar mais gente, vamos baixando o aplicativo. Meu ponto aqui, meus amigos que estão assistindo a live, o mundo está mudando e mudando muito rápido, tá? E esse é um dos momentos mais tensos dos últimos 50 anos.
Na verdade, se a gente olhar aqui, esse aqui é um momento definidor do que será o século XXI. Não estou brincando aqui. Não há exagero no que eu estou falando. É um momento definidor. É muito mais definidor do que foi a queda das Torres Gêmeas. Porque a queda das Torres Gêmeas pode ter precipitado um processo histórico que nos trouxe a isso. Mas agora é o fim. Agora a gente está vendo o fim de uma determinada ordem. Né? Os Estados Unidos como potência única, a ordem liberal como um paradigma para todo mundo. Eu estou vendo agora o Macron se adaptando. Eu estou vendo a Europa tendo que se adaptar. Prossiga, Macron. Il nous faut nous équiper davantage. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Nous franchirons des pas décisifs. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que d'une part cela renforce nos armées le plus rapidement possible et d'autre part que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. La France a un statut particulier. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. Et grâce au choix fait par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. Ceci nous protège beaucoup plus que nombre de nos voisins. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine. Como é bom ter bomba atômica, né? Como é bom ter bomba atômica. Acho muito engraçado que essa galera, né, tem aquele discurso, não, porque, olha só, ter reator nuclear é ruim, porque energia nuclear é suja, não sei o quê, papapi, papapá. Acho muito engraçado que a França tem esse discurso. Uma bomba nuclear ela tem, né? E aí na hora de ameaçar usar bomba nuclear, que é uma coisa que polui mais do que qualquer existência de energia nuclear, vamos dizer, de usinas nucleares para produção de energia, né? Aí ele coloca na mesa, foi a decisão das gerações. Sim, uma decisão de uma geração muito superior à tua, Macron. Como é bom ter arma nuclear pra você fazer uma dissuasão. Você veja que o termo usado é uma dissuasão, né? Tipo, eu tenho uma bomba que explode tudo, então eu vou te dissuadir a continuar com essa agressão. Como é bom, né? Aí, olha só os termos aqui. Reindustrialização, senhor Rafael Almeida Riso. Opa! Militarização. França falando que tem o exército mais eficiente, mais poderoso da Europa. Não nego. Mas assim, tem só um detalhe. Um pequeno detalhe. É a gente estalar o dedo. Eu estou falando sério, estalar um dedo. Em questão de 5 anos a Alemanha... A Alemanha tá só assim. Galera... É real que tá valendo se militarizar? Só tô perguntando. Tá valendo militarizar? Galera, só pra saber. Tá valendo eu invadir a Rússia? Só pra saber. Porque da outra vez não deu muito certo. É real. A Alemanha só tá aguardando. Porque se derem alguém pra Europa, a Alemanha... Galera! Atenção! Atenção, liberou. Entendi. É pra se armar, é pra atravessar a Polônia pra chegar até a Rússia? Tá. Envolve também, talvez, a gente defender aquelas terras maravilhosas da Ucrânia. Você sabe que a Europa precisa de um espaço vital. Você sabe que os austríacos são alemães, né? Você sabe que tem muitos alemães espalhados por ali. A gente precisa também cuidar deles, né? Imagina os alemães assim. Aí já começa. Deutschland, Deutschland. Enfim, né? Eles já começam a entrar na pira ali, né? O ponto é, pra mim, apesar de todos os pesares, eu acho que o próprio discurso do Macron carrega um próprio recado pra Alemanha aí, tá? Porque a real é a seguinte: a dinâmica de poder do pós-guerra, ela calava a Alemanha. A Alemanha é um país frágil. E aí o balanço de poder, você ficou com a União Soviética poderosa de um lado, você ficou com a França e com a Inglaterra com bomba atômica do outro. Mas o material humano, capacidade industrial e inteligência, pra valer, é a Alemanha. Vocês sabem disso. É a Alemanha. No fim do dia tá todo mundo aguardando uma militarização da Alemanha pra mudar o balanço de poder ali. Tá? Vamos lá. Os alemães, atenção galera, a gente só quer saber se pode isso, não, porque da outra vez deu ruim, eu só quero saber, pode, tá valendo? Então beleza. De bout en bout. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été
et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. C'est cela ce que nous portons et qui se joue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Nous devons donc agir en étant unis Eu acho muito en engraçado, Européens. né? Que eles acreditam numa ideia de Europa, sendo que eles não acreditam na ideia de um europeu, né? Então, fronteiras abertas, né? É uma Europa sem europeu, mas é uma Europa. Agora eles estão, né? Porque agora haverá um esforço, se não de guerra, um esforço de defesa, e aí esse esforço eles têm que começar a evocar a herança. Então, no fundo, ele está evocando a herança do de Gaulle, nacionalismo, já falou do talento de quem? De quem é esse talento? Do europeu? O europeu que vocês mesmos combatem? Interessante, né? Não. Interessante. Lembra que eu falei dessas consequências? Lembra que eu falei que essas coisas teriam consequências? Né? Flertando com Macron. Et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous, que nos enfants récoltent demain Veja só esta fala. les dividendes Volta de nos pouquinho. Veja só esta fala. Poxa, vocês vão precisar assistir o podcast que já tá liberado gratuito no Valete Plus. Eu falo do fim da ordem de 45, né? E de uma paz artificial que foi garantida com o dinheiro americano e com o estabelecimento dos Estados Unidos como superpotência, né? Veja só o que ele fala. É por isso que o país precisa de você e do seu compromisso. Por quê? Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Força da alma de uma nação. Meus amigos, a força da alma da nação francesa definitivamente não é o Mohamed. Só pra entender, só pra deixar claro. Não é o imigrante sírio, não é o imigrante do Maghreb. Esses caras não querem se integrar pra isso. Se vocês pegarem os times franceses em Copa do Mundo, os jogadores que não são franceses, vamos ser honestos, sequer cantam um hino, eles se negam. Lembra do Benzema? Quer dizer que vocês humilharam seus cidadãos nativos, o povo francês de verdade. Vocês expuseram eles a terrorismo, a imigração em massa, vocês desfiguraram o país e agora vocês querem chamar... Não! Veja! Vamos chamar o povo francês... Eu entendi essa brincadeira. Essa brincadeira não funciona, tá? Mas bastou um clique que a pasmaceira histórica começa a morrer, mas ele prossegue. Vamos lá. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Nossa geração não receberá mais os dividendos da paz. Gente do céu, tem coisa mais óbvia. Eles recebiam dividendos da paz. O que é um dividendo? Né? No fundo são juros, são rendimentos que você obtém através de um ativo, de um capital que está sendo investido para isso. Um capital foi investido para que eles vivessem os juros, os rendimentos da paz. Gente, não brinquemos, é o capital americano através desse pacto liberal instituído no pós-guerra de 45. Entenderam? É isso. É isso. É exatamente isso. Que é o que eu falei. É um clique e esse mundo morre. E o Trump tá fazendo isso com requintes de crueldade, né? O que o Trump tá avisando é, eu vou acabar com isso, tá? Vocês vão ter que se virar aí agora com essa questão ucraniana, já que vocês ligam tanto pra isso. E é o seguinte, eu ainda vou taxar vocês, então vocês vão ter problemas comerciais com isso. É muito mais grave pra Europa a situação que vocês imaginam, tá? Porque o Trump tá jogando agora um jogo que não é ruim pra China, tampouco é ruim pra Rússia. Se China, Rússia e os Estados Unidos quiserem brincar, e eis o novo mundo que se impõe. Se China, Rússia e Estados Unidos quiserem brincar, não existe Europa. Agora, qual é a Europa que se encontra diante desse problema global monumental? Frágil, sem natalidade, população envelhecida, tomada de imigrantes,
com dilemas internos de identidade, assim, assombrosos, sem grana, taxada, cercada e defendendo uma ordem liberal que não existe mais. Aí, por isso, aí você pergunta, mas por que ele tá falando em bomba atômica? Meu amigo, é porque eis o tamanho da gravidade da situação. Eis o tamanho da gravidade da situação. Vocês entenderam a situação da Europa ou não? Então, enquanto a gente fica... E o Macron fica evocando, ao mesmo tempo, né? Ele falou antes, valores humanistas, defesa de liberdade. Veja só, eu não nego, e eu fui pra Ucrânia, galera. E por mais que os haters falem, ele foi pra Ucrânia pegar mulher. Mentira. Fui pra Ucrânia, era guerra. Eu queria ver isso. É um momento definidor na nossa geração. Fui ver. E fui junto com o meu amigo Arthur, e através de vocês que doaram, muitos que estão aqui doaram. No Pix que a gente levantou o dinheiro auditado que foi pra Ucrânia, tá? Nós doamos, nós cumprimos nosso papel, fomos o segundo maior doador. Acho que teve mais doador, mas doador privado nós somos o segundo maior, número 2 do Brasil. Então eu estou ao lado da Ucrânia porque assim, em termos de verdade, o que a Rússia está fazendo é um assalto a um país. É um assalto a um país. Só que agora em termos geopolíticos, quando a gente coloca isso dentro de um contexto maior, e o contexto maior dentro de outro contexto maior, fica complexo demais. A situação da Europa, ela é complexa e eu diria mais, ela é dramática. Rafael Almeida Rizzo. Vamos lá, vamos ver o finalzinho. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Que filhos, que gerações, que geração, que franceses, Macron, que francês. Um cara botou assim, ué, nasceu na França, vocês... Não é isso, cara. Não é isso. Essa é uma ideia de nação, de nacionalidade, que faz sentido em países de imigrante. Países do Novo Mundo, como nós, no Brasil, Estados Unidos da América. Essa é uma noção que faz sentido. Definitivamente não faz sentido no Japão essa noção. Definitivamente essa noção não faz sentido nos países da África subsaariana. Aquelas pessoas ocupam aqueles territórios e brigam e se matam ali há milênios. Não faz sentido na Europa. Não faz sentido em muitas partes da Ásia. Se eu pedir pra vocês imaginarem o que é um francês, vocês sabem o que é um francês. Falar qual que é um francês, então ninguém é um francês. Estou falando aqui nestes termos porque este é o novo... E eu tô antecipando esse assunto porque assim, o mundo, ele vai se reconfigurar nestes termos que eu tô falando aqui. Para o bem e para o mal. Porque o mundo pré-45 era o mundo mais claro. Ó, eu sou um francês, eu moro na França, eu quero saber qual é o papel da França no mundo. Eu sou um italiano, eu tô na Itália, quero saber o papel da Itália no mundo. Agora era um mundo cruel. Era um mundo cruel. O mundo pós-45, o mundo do pacto, o mundo da imposição de uma ordem liberal, é um mundo menos cruel do que esse mundo pré-45, tá? É um mundo menos cruel. E o fim daquela ordem pode nos trazer um monte de coisa horrorosa. E aí eu tô falando, porque também entra o aspecto que são os engraçadinhos. Que legal, viva isso, viva Trump e Putin. Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Vocês moram num país que não tem a menor condição de defesa. Vocês moram todos num país que detém recursos naturais tal qual a Ucrânia. Lembre-se de uma coisa. A Ucrânia, senhor Rafael Almeida Rizzo, o que ela tem? Lítio. Você falou lítio porque o Elon Musk gosta. Não só lítio, ela tem minério de toda sorte. Se eu não me engano, me corrijam aí, eu acho que a Ucrânia também tem petróleo. Não muito, mas tem. A Ucrânia tem acesso ao Mar Negro. Ou tinha, né? A Ucrânia, ela tem terras agricultáveis das melhores. Na verdade, a melhor terra agricultável do mundo, que eu saiba, é a Ucrânia. Tô falando disso por quê, meus amigos? Vocês conhecem algum outro país que tem todas essas coisas combinadas e também não dispõe de armas nucleares? Só pra saber. Vocês conhecem? Por favor, me levantem aqui. Alguém me levanta. É esta bosta aqui. É o Brasil. Nós dispomos de tudo isso. Tudo isso. Num mundo que talvez fique faminto por recursos. Eu ontem estava falando de como é que será o mundo no final deste século. Né? É um mundo em que a maior parte das pessoas estarão vivendo na Índia, na China. A China que vai ter menos de bilhão. Acho que a China vai cair para coisa de 700, 800 milhões de pessoas. Ou seja, será um país mais envelhecido, rico, muito tecnológico, altamente armado, com recursos e autossuficiente em muitas coisas.
Estados Unidos da América, com acho que mais de 400 milhões de habitantes. O Brasil com menos de 200 milhões. Tá? E países da África, com a Nigéria com 700 milhões. Vários países muito populosos, porém não desenvolvidos economicamente. Fluxo migratório, pressão e provavelmente os países desenvolvidos mais fechados em si, concentrando a tecnologia do mundo. O mundo vai ficar altamente hierarquizado e desigual. Pelo menos é o que eu penso. Ao mesmo tempo, a vida vai estar melhor para todo mundo, inclusive nos países muito pobres, porque a tecnologia ela vai se espraiar. Só que haverá disputa por território, recursos naturais, a autonomia alimentar, né? E aí? Hoje é a Ucrânia. Amanhã tem esta porra na fila. Faz sentido um país tão frágil, bobo e irrelevante, que agora passou os últimos dias rebolando o cu, se tornar, vamos dizer, detentor de um território tão grande? Faz sentido pra você isso? Eu acho que não faz tanto sentido. Então, se não faz tanto sentido, por que diabos a gente tá dando risada? Eu não sei se é pra dar risada não, tá? Tô sendo bem honesto. Ó, entra logo o 10º aqui, porque a gente libera mais 5 conteúdos no Valet Plus.